Olá, muito bem-vindas. Vamos hoje para o nosso sexto encontro, mas já é o quinto capítulo desse livro. É o capítulo que tem como título A Caçada, quando o coração é um caçador solitário. Esse capítulo traz um conto chamado A Mulher Esqueleto, encarando a natureza da vida, morte e vida no amor. Esse é um conto essencialmente sobre relacionamentos, né? Lá no Barba Azul, quando a gente falou do conto do Barba Azul, eu disse: a maioria das pessoas trabalha o conto do Barba Azul levando para o relacionamento, mas eu trouxe uma visão diferente, né? Que o Barba Azul ele não é necessariamente sobre relacionamento, ele pode ser, mas ele se aplica em outras searas. Esse não, esse é essencialmente sobre relacionamentos. E eu até vou trazer aqui algumas correlações, mas ainda assim dentro do relacionamento. E também tem outra peculiaridade, que enquanto as outras histórias, a autora ela vem numa proposta de análise do conto, trazendo a ideia de que todos nós somos todos os personagens, nesse capítulo não. Nesse capítulo ela vem falando essencialmente sobre o relacionamento homem-mulher, um relacionamento de casal, né, amoroso. Então, eu vou fazer aqui um resumo como sempre, eu faço um resumo lá com as minhas palavras da historinha, mas basicamente ela havia, o conto já começa assim. Ela havia feito alguma coisa que seu pai não aprovava, embora ninguém se lembrasse do que havia sido. Seu pai, no entanto, a havia arrastado até os penhascos, atirando-a ao mar. Então já começa com o pai de uma mulher jogando essa mulher lá do penhasco, jogando ela para o mar. Lá, os peixes devoraram sua carne e arrancaram seus olhos. Enquanto jazia no fundo do mar, seu esqueleto rolou muitas vezes com as correntes. Um dia, um pescador veio pescar. Bem, na verdade, em outros tempos, muitos costumavam vir a essa baía pescar. Esse pescador, porém, estava afastado de sua colônia e não sabia que os pescadores da região não trabalhavam ali, sob a alegação de que a enseada era mal assombrada. O anzol do pescador foi descendo pela água abaixo e se prendeu, logo em quê? Nos ossos das costelas da mulher esqueleto. Então, esse pescador vai lá, todo mundo achava que era mal assombrado, não ia lá. Aí chegou um pescador desavisado, foi lá e foi pescar ali. Aí ele foi, o anzol dele pegou bem no esqueleto, na costela. Ele logo pensou: uau, peguei um peixão, né? Porque ele começou a puxar, aquilo veio pesado. Eu falei: ó, tirei a sorte grande, olha isso, que peixão. E aí ele começa a recolher a rede. É, Só que chega não vou ficar lendo aqui porque eu acho muito chato, tá? Vou falar. Aí ele começa a puxar, e aí, passado aquele momento de comemoração, quando ele puxa aquilo, ele vê aquele monte de esqueleto e ele fala assim: que coisa horrível. Aí ele fica assustado com aquela cena, e aí ele imediatamente quer devolver para o mar, tipo, volta para o mar, não quero isso não. Cruz credo, volta aí. E aí ele tenta jogar de volta e mete o pé dali. Só que quando ele vai metendo o pé dali, né? Ele não percebe que ele sente até como se ela estivesse acompanhando ele, como se ela estivesse perseguindo ele. Até que no, ele chega até a praia, né? Ó, parecia que ela estava persegui-lo o tempo todo. Não importava o jeito que ele desviasse o caiaque, ela continuava ali atrás. Sua respiração formava nuvens de vapor sobre a água e seus braços se agitavam como se quisessem agarrá-lo para levá-lo para as profundezas. Ele estava apavorado com naquele momento entendia como aquela coisa que ele havia pescado. Então ele continuou tentando se desfazer dela e ela continuou seguindo ele. Ofegante e soluçante, ele ficou ali deitado. Aí ele chegou, né? Foi para um túnel, engatinhou, tentando fugir dela. Ele ficou ali deitado no escuro com o coração parecendo um tambor enorme. Afinal, estava seguro. Ah, tão seguro. Seguro, graças aos deuses.
Imagine quando ele acendeu sua lamparina de óleo de baleia e ali estava ela, jogada em um monte de chão de neve com o calcanhar sob. Olha, olha, imagina a cena, aquele monte de ossos. Aí ela estava, o calcanhar sobre o ombro, um joelho preso nas costelas, um pé por cima do cotovelo. Mais tarde, ele não saberia dizer o que realmente aconteceu. Talvez a luz tivesse suavizado suas feições. Talvez fosse o fato dele ser um homem solitário, mas sua respiração ganhou um quê de delicadeza. Bem devagar, ele estendeu as mãos encardidas e, falando baixinho, como a mãe fala com o filho, começou a soltá-la da linha de pescar. Então, passado aquele primeiro susto, ele foi lá, ele viu, entendeu que aquilo na verdade era um monte de ossos e foi lá soltar a rede dela. Ele procurou sua pederneira na bainha de couro e usou um pouco do próprio cabelo para acender mais um foguinho. Ficou olhando para ela de vez em quando, enquanto passava óleo na preciosa madeira da sua vara de pescar, e enrolava novamente sua linha de seda. E ela, no meio das peles, não pronunciava uma palavra, não tinha coragem, para que o caçador não a levasse lá para fora e a jogasse lá nas pedras, quebrando totalmente seus ossos. Até que ele começa a sentir sono, né? Ele já estava cansado, começa a sentir sono, aí ele se enfia nas peles de dormir e logo começa a sonhar. Às vezes, quando os seres humanos dormem, acontece de uma lágrima escapar do olho de quem sonha. Nunca sabemos que tipo de sonho provoca isso, mas sabemos que ou é um sonho de tristeza ou um anseio. E foi o que aconteceu com o homem. A mulher esqueleto viu o brilho da lágrima à luz do fogo e, de repente, ela sentiu uma sede daquelas. Ela se aproximou do homem que dormia, rangendo e detinindo, e pôs a boca junto à lágrima. Aquela única lágrima foi como um rio que ela bebeu, bebeu e bebeu até saciar sua sede de tantos anos. Enquanto estava deitada ao seu lado, ela estendeu a mão para dentro do homem que dormia e retirou o seu coração, aquele tambor forte. Sentou-se e começou a batucar os dois lados do coração. Bom, 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 bom. Enquanto marcava o ritmo, ela começou a cantar em voz alta: carne, 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 carne. E quanto mais ela cantava, mais seu corpo se revestia de carne. Ela cantou para ter cabelo, olhos saudáveis e mãos boas e gordas. Ela cantou para ter divisão entre as pernas e seios compridos o suficiente para se enrolarem e dar calor, e em todas as coisas de que as mulheres precisam. Quando estava pronta, ela também cantou para despir o homem que dormia e se enfiou na cama com ele, a pele, a pele de um tocando a do outro. Ela devolveu o grande tambor, o coração, ao corpo dele, e foi assim que acordaram, abraçados um ao outro, enredados da noite juntos, agora de outro jeito, de um jeito bom e duradouro. As pessoas que não conseguem se lembrar de como aconteceu sua primeira desgraça dizem que ela e o pescador foram embora e sempre foram bem alimentados pelas criaturas que ela conheceu na sua vida debaixo d'água. As pessoas garantem que é verdade e que é só isso que sabem. Quando eu leio essa frase, me lembra daquele negócio do é verdade esse bilhete. Desculpa, eu não consigo não pensar nisso. Antes de eu começar a falar sobre esse conto, assim como a gente fez na semana passada, queria saber de vocês que estão aqui, quando vocês escutam essa história, o que que mexe em vocês? Como vocês se sentem? O que que vem para vocês? Não tem certo e errado, não. Pra mim, é como se quando a gente se desenterra, sabe quando a gente passa por situações na vida ou mesmo no relacionamento que a gente coloca num cantinho que fica meio anestesiado. A gente, não traz dor, não traz nada. E aí, de repente, quando vem à tona por um gatilho acionado, alguma coisa que vem realmente à tona, a gente pode até pensar que era algo positivo, mas traz dor ao mesmo tempo, né? É isso que me vem na cabeça quando eu li o conto. Entendi. O Ana, escutando essa história, você sente alguma coisa, bate alguma coisa? Não está saindo seu som. Ora. Agora tá.
É. Um monte de misto de sentimentos, assim, né? Que às vezes a gente se anula, às vezes a gente se põe em uns lugares que a gente, né? Hoje eu passei um dia bem reflexivo com isso, sem ler o conto. Então, assim, realmente, às vezes a gente vai se anulando, faz umas coisas, faz umas decisões na vida, e depois você fala assim, mas por que que eu me pus nesse lugar? Por que que eu me sujeitei a isso? Por que que... Né? Então, assim, veio alguma coisa assim também. Tá. Então, vamos falar sobre essa história, né, do ponto de vista da análise da autora e também do que eu consigo entender disso aqui, e depois a gente debate no final, né? Mas lembrando que se vocês quiserem falar alguma coisa durante também, fiquem à vontade. Eu sempre digo que isso aqui não é um monólogo. É, ela começa falando, eu marquei aqui algumas partes, né, que basicamente essa história ela é sobre esse processo de vida, morte e vida, de ciclos, né, que a gente passa ao longo da vida. E esse processo de vida, morte e vida, ele acontece em todas as áreas da vida, mas aqui nessa história está falando especificamente desse processo dentro de um relacionamento. A mulher esqueleto, ela tem aqui a simbologia dessa essência, desse arquétipo da morte e ressurreição. Então, aí ela vem trazendo esses aspectos de, por exemplo, quando o peixe, fazendo as analogias, né? Quando o pescador vai lá e pesca aqueles ossos que ele sente aquilo pesado, ele pensa assim: opa, um peixão na minha rede. E e as pessoas usam isso, né, no meio dos relacionamentos. Ih, que peixão que eu peguei, que sereia, né? Os homens já peguei uma sereia, um peixão, caiu na rede, tirei a sorte grande. É muito comum acontecer logo que você começa a se relacionar com alguém, né? Vem aquela sensação no primeiro momento, você acha que você encontrou não todo mundo, mas a maioria das pessoas dizem, nossa, é o amor da vida, agora sim encontrei a pessoa maravilhosa. O famoso príncipe encantado, né? Que no primeiro momento tudo é perfeito, tudo são flores. Até porque quando a gente começa a se relacionar com alguém, é uma via de mão dupla no sentido de a gente não mostra tudo, os nossos defeitos de cara. Primeiro a gente é só ali a gostosinha, a pessoa agradável, aquela, né? A gente não mostra os nossos defeitos. E assim como a outra parte também, ela não vai mostrar de cara os seus defeitos. Então, num primeiro momento, em qualquer relacionamento, tudo são flores, tudo é maravilhoso. Tem aquela coisa do início. Às vezes eu falo assim, por exemplo, eu tô com meu marido desde 2001, foi quando a gente começou a namorar. Aí eu falo assim, cara, uma coisa que eu sinto falta que não volta mais é aquela coisa do início, das borboletas no estômago, aquela coisa, aquela ansiedade, ai, vou encontrar com ele. São coisas que não voltam mais, são coisas lá do início, né? Assim como essa visão num primeiro momento de que a pessoa é perfeita. E muita gente, e aqui falando de mulheres, né, já que esse é um livro onde a gente trabalha o feminino, muitas mulheres que têm questões, problemas com relacionamento, elas acabam idealizando muito esse parceiro ideal, né? E nessa de idealizar a pessoa com quem ela vai se relacionar, ela acaba, às vezes, botando o sarrafo lá no alto, criando expectativas de uma pessoa que não existe. É aquilo que dizem, príncipe encantado não existe, existe ser humano, né? Então, quando ela fala no conto dessa parte dele pegar o osso no primeiro momento, e aquela felicidade, uau, peguei esse peixão. Mas aí a pessoa começa a se relacionar e aos poucos, porque ninguém sustenta uma máscara por muito tempo, não só a outra pessoa se mostra, mas a gente também vai se mostrando. Como eu disse, é uma via de mão dupla, né? E aí você vai conhecendo melhor a pessoa e você começa a identificar alguns defeitos. Essa pessoa não é tão perfeita, tem uma coisa aqui, outra ali, é um pouquinho ciumenta, é um pouquinho isso, aqui é bagunceiro, para algumas pessoas ser bagunceiro é um problema, e por aí vai. Mas tem pessoas que estão tão feridas internamente que quando se percebem que o que pescou ali pode virar algo sério,
essas pessoas elas começam, têm medo do que vai acontecer. Elas paralisam antes mesmo desse momento de descobrir o defeito do outro, ou que o outro descubra seus próprios defeitos. São aquelas pessoas que têm dificuldade de se relacionar. São os famosos, aquelas pessoas que falam assim, não, pego, mas não me apego. Eu vou pegar geral, mas eu não vou me relacionar com ninguém. Isso tem tanto homens quanto mulheres com essa. Às vezes o relacionamento simplesmente não acontece por N motivos, mas quando é uma questão muito assim, aversão a relacionamento, pode ter certeza que essa pessoa tem alguma questão ali interna, algum trauma que faz com que ela tenha aversão a relacionamento sério. E aí, quando ela faz essa analogia aqui no conto, é aquele momento em que ele tira do mar e ele vê aquela coisa que ele não sabe no primeiro momento o que que é, e aí ele se assusta de ver aquele monte de ossos que primeiro ele nem identifica que foi ó, que era osso, ele só vê um monte de coisa esquisita. Eu já fui assim, minha frase era proibido apaixonar. Pois é o medo de se apaixonar, é o medo de se entregar. E aí no conto é esse momento onde o pescador vai lá, pega, primeiro ele acha que se deu bem pegando o peixão, depois ele olha aquele monte de ossos e ele não sabe bem o que é o desconhecido, que é o amor, o relacionamento, ele fala, opa, não quero isso não, o que que ele faz? Volta pro mal, oferenda, volta lá, não quero você não, vai, vaza daqui. E aí ele começa a correr loucamente, fugir loucamente dela. Só que ela tá lá toda presa naquela rede, e quanto mais ele foge com o barquinho dele, ela vai acompanhando. Até que ele consegue se refugiar numa praia, num túnel lá, numa caverninha lá. Ele vai lá e fica no escuro pensando, agora eu tô seguro, porque eu não tô olhando, eu não tô vendo, agora eu tô seguro, agora eu tô seguro. Mas aí ele vai lá, acende a luz e ele vê. E aí, quando ele acende a luz num primeiro momento, né? Aí, passado aquele primeiro impacto do medo, aí ele começa a olhar para aquilo e ele fala assim: tem algo de humano, não é nada sobrenatural. Isso aqui são ossos. Peraí, tem um pé, um cotovelo aqui, deixa eu ver isso aqui. Aí o medo dele, conforme ele vai se acostumando com aquela imagem, ele vai olhando bem, ele vai se acalmando, e aquele bicho feio já não parece tão feio. Aí ele vai e começa a soltar as correntes. Aí ele monta os ossos dela na ordem, né? Porque tá tudo bagunçado. Aí ele vai, bota tudo na ordem, monta tudo bonitinho. Aí ele pega o fio de cabelo, vai lá, acende o fogo, pega pedaço de pele, vai lá, não sei o quê. Aí o que que acontece em seguida? Trazendo para o relacionamento, né? Antes disso. O que é esse momento? Quando a pessoa tentou fugir, mas não tem jeito, você foi parar num relacionamento. Talvez esse bicho não seja tão feio, talvez não seja tão ruim se relacionar, e começa aos poucos a se entregar àquele relacionamento. Mas o que que o conto vem dizer? E ela traz toda essa explicação no capítulo, que é preciso compreender, até a partir do momento em que esse esqueleto, né, representa o ciclo de vida, morte e vida, é preciso compreender que relacionamentos, eles não são simples, são complexos e eles envolvem esses ciclos. Então tem esse primeiro momento de euforia, me apaixonei, tudo são flores. Vem o segundo momento, onde aí de repente chega um momento de amadurecer, aí o relacionamento já começa a tomar proporções mais sérias, e aí você vai conhecendo mais o outro, aí você vai enxergando os defeitos, as manias, porque não só de defeito, mania, o outro também vai enxergando as suas manias. Cada pessoa individualmente também vai passando por fases na vida. E as fases da vida que a gente vai passando também, a gente vai se transformando, são processos onde a gente vai se transformando. Eu sempre gosto de citar um filósofo que agora me fugiu o nome dele, mas que ele diz assim: o rio se você pega e bota o seu pé no rio, quando você tira e se você bota o pé de novo, aquela água não é mais a mesma, porque já é outra água que passou ali.
E aí eu digo, realmente, a Carol que acorda de manhã não é a mesma Carol que vai dormir, porque ao longo do dia eu li coisas, eu ouvi coisas, eu vivi coisas e eu fui me transformando. Agora imagina isso dentro de um relacionamento onde tem duas pessoas ali passando por transformações. Então esse ciclo de vida, morte e vida vai acontecer dentro do relacionamento, mas ele acontece também individualmente nas duas pessoas. E aí o problema é que muitas vezes a gente não sabe reconhecer ou não sabe lidar com o fim de determinados ciclos. E aí é onde o relacionamento às vezes entra nesse descompasso. Então ela passa boa parte desse capítulo falando sobre isso, sobre o quanto a gente tem dificuldade de encerrar ciclos, o quanto a gente tem dificuldade de seguir em frente e de compreender que a morte não é o fim de nada, que para nascer algo novo, algo precisa morrer. Então, a Carol que vai acordar amanhã de manhã, vai acordar porque a Carol de hoje vai morrer simbolicamente, né? Porque eu vou acordar uma nova pessoa. Então, aí ela fala: a morte está sempre no processo de incubar uma vida nova, mesmo quando a nossa existência foi retalhada até os ossos, que, de certa forma, também é o que acontece na história, né? Quando o pai joga a própria filha do penhasco, ela morre, mas em outro momento ela renasce ali através daquele pescador que cata os ossos, bota tudo no lugar. E aí ela faz aquele processo de pegar o coração dele, que é como um tambor. E aí ela, naquele processo, né? Ela vai preenchendo o corpo dela de carne, ela vai renascendo nesse processo e depois devolve o coração para ele, né? E os dois acabam formando ali um casal, um relacionamento feliz. Mas quando a gente olha para a história, olhando do ponto de vista, trazendo para a gente, entendendo que essa mulher esqueleto, ela vai existir em todos os relacionamentos, em todo relacionamento vai ter uma mulher esqueleto ali. Em todo relacionamento, a gente vai passar por fases. Tanto que, às vezes, as pessoas falam, casamento ou namoro, não sei o que, está em crise. Mas alguns casais não necessariamente terminam porque estão em crise. Às vezes é só ali um ajuste desse ciclo de algo que está morrendo para renascer algo novo. E depois aquele casal vai lá e consegue se ajustar e segue em frente, né? Então, ela vem falando o tempo todo sobre isso, o quanto a gente tem dificuldade de lidar com aspectos da morte, e tanto a morte real quanto a morte simbólica. É, Aí ela fala: grande parte do nosso conhecimento da natureza, vida, morte e vida, é contaminada pelo nosso medo da morte. Portanto, nossa capacidade de acompanhar os ciclos da natureza, da vida, morte e vida, é muito frágil. O que que acontece aqui também? Como a gente tem muito medo da morte, a gente tem medo, embora conscientemente a gente não faça essa analogia, mas acontece, no nosso inconsciente, a gente tem dificuldade em encerrar ciclos. E aí é onde eu falo que quando esse conto fala sobre relacionamento amoroso, mas não só relacionamento amoroso, todos os tipos de relacionamento. Às vezes é um ciclo de amizades que a gente tem dificuldade de encerrar. Tem amizades que se transformam e tem amizade. Algumas se transformam até em namoro, em amor depois, mas tem amizades que terminam, que deixam de fazer sentido. E o nosso medo da morte faz com que a gente também, inconscientemente, tenha dificuldade do medo dessa morte simbólica também, que é o encerramento de ciclos. Então, seja um ciclo de uma fase do relacionamento, seja o próprio relacionamento em si, ou seja, quando você leva para outros tipos de relacionamento, como um relacionamento com amigos, um relacionamento de trabalho, né? Quando de repente já não faz mais sentido você estar ali naquele trabalho, mas você não consegue encerrar aquele ciclo por medo desse encerramento. Então, esse ensinamento do ciclo da vida, morte e vida, que inclusive foi dito lá, acho que foi no capítulo 1 do La Loba, a gente fala sobre isso, sobre esse ciclo da natureza. E aqui ela está trazendo para os relacionamentos.
Aí ela vem falando, né, das fases do amor, a descoberta acidental do tesouro, que é aquela parte do peguei um peixão, me dei bem, né? Aí ela fala: os seres humanos imprudentes são propensos a se acercar do amor do mesmo jeito que o pescador da história encara o que apanhou. Ah, espero apanhar um bem grande, um que me alimente por muito tempo, um que seja interessante, que facilite a minha vida, do qual eu possa me gabar com todos os outros caçadores do meu lugar. É quando a pessoa coloca todas as expectativas dela e da felicidade dela no outro. Por acaso, a Letícia hoje fez uma sequência de stories falando sobre felicidade. Letícia, é exatamente isso. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Então, eu não ia postar story. E aí, do nada, eu vi uma publicação de uma pessoa parabenizando uma criança que está entrando na fase de adolescência. E aí a frase me pegou, porque ela falou assim: agora você inicia um novo ciclo de vida e começa a buscar a sua felicidade. Como se a felicidade dela é daqui dos 15 adiante, né? Como se estivesse fora essa felicidade, como se a felicidade fosse apenas num relacionamento amoroso. Aí eu falei, gente, eu preciso falar sobre isso nos stories. E foi assim muito aleatório. E agora a gente vê que não foi aleatório, né? Não De foi. alguma não foi. E é muito sobre isso, porque durante toda a nossa vida, toda a nossa infância, a gente aprende é que felicidade está no outro, está no amor, está no relacionamento, está na construção da família, né? Está nos filhos. E a gente se perde tantas vezes de nós no caminho, e a gente vive mais o outro do que nós. Quando ela fala aqui que a gente tem que sobreviver o self e o outro. Se você conversar com os casais, a maioria não tem mais o eu, só tem o outro, em prol do outro. Todo mundo vem à frente e ela acaba se esquecendo muitas vezes. Para quem não sabe, a Letícia, ela é terapeuta e trabalha especificamente. O tema dela é relacionamentos, o nicho dela é relacionamento. Esse conto, Lê, ele é riquíssimo para você trabalhar Muito, em ambiente terapêutico. muito, muito, Esse muito, e o muito Barba mesmo. Azul. É que o conto do Barba Azul, ele fala mais, traz mais a questão do quando você leva para o relacionamento abusivo. Aqui, a Mulher Esqueleto não está falando de relacionamento abusivo. Até quando ela Não, começa a falar sobre você encarar as sombras, né? Aceitar a sombra do outro e a própria sombra. Não é uma sombra no sentido da violência, do abuso, do relacionamento tóxico. É só entender que a pessoa não é perfeita, porque ninguém é, nem a é gente. tirar, é tirar o véu da ilusão, né? Sim. Do que, porque eu entendo que primeiro a gente se apaixona pelo que a gente cria na nossa mente, pela narrativa que a gente constrói que o outro vai ser ou é. E quando a gente encara a realidade, ou a gente foge, porque realmente não dá para conviver, são defeitos que não dá para suportar. Mas eu entendo que aqui, quando ela fala das sombras ali, eu entendo que são aquelas conversas difíceis que o casal tem. E tem que ter durante todo o tempo. Ó, isso aqui não tá legal, não tá funcionando. E para você, como é que tá o relacionamento? E escutar o outro também e fazendo os ajustes que nem você falou. Mas é difícil ter esse tipo de conversa na relação. É mais fácil empurrar com a barriga. Porque às vezes e vem muito também da insegurança. Por exemplo, esse é um exemplo de morte dentro de um relacionamento, quando eles estão num determinado padrão, num determinado comportamento, e aí, de repente, uma coisa que estava ok deixa de estar ok, e o casal precisa conversar e reajustar, recalcular a rota. Só que por que que a conversa às vezes não vem? O medo do outro. Ai, se eu falar alguma coisa, se eu me posicionar, se eu cobrar alguma coisa, será que a pessoa vai embora? Será que a pessoa vai me Exato. deixar? Então, esse medo, e que acaba sendo o medo da morte, o medo do término, faz com que a pessoa, às vezes, deixe de encarar e vai ficar infeliz. Porque, às vezes, algo precisa mudar, precisa ser ajustado, e às vezes nem é algo tão difícil. Mas quer ver uma Uhum. coisa que eu vejo acontecer também, assim, por aí, coisas que eu escuto, até de amigas solteiras.
Às vezes o casal tá ali combinado, tipo, tem até filme com essa história, né? Que é o sexo sem compromisso. Tem um acordo ali de não exclusividade, não vamos desapegar, não, né? A gente é só. Algumas mulheres chamam pau amigo, né? Não, a gente se pega aqui de vez em quando, mas sem compromisso. Mas aí, de repente, estão ali naquela e, de repente, para uma pessoa deixa de estar ok aquilo. Exato. Então, é um relacionamento aberto. Começa como um relacionamento. É um relacionamento, mas um relacionamento aberto. E, de repente, para uma das pessoas, já não está mais valendo a história do relacionamento aberto. É um ciclo que se encerra naquele relacionamento, é uma morte que precisa acontecer naquele relacionamento e pode renascer de um relacionamento diferente, agora com a exclusividade. Esse é um exemplo. Mas pode acontecer de várias outras formas. É que agora eu não estou conseguindo pensar em nada específico. Se vocês pensarem em alguma coisa aí, me ajudem, porque não está me vindo nenhuma situação específica. Me veio só essas situações mais Mais nítidas, né? E é, assim, o medo também da conversa, que é literalmente a morte, a mudança do capítulo do relacionamento, né? É um medo de ser abandonado, do ser rejeitado pelo outro. Ah, o outro não vai entender, ele não vai querer se ajustar. E quando, na verdade, os relacionamentos duradouros, que têm de fato uma felicidade, quando você conversa, são eternos ajustes que foram feitos pelo caminho. São eternos finalizações de capítulos e recomeço e ajustes, porque é a escolha diária que fortalece o relacionamento. Eu não preciso dele, mas eu escolho ter ele, eu escolho ter ela, né? É exatamente sobre isso, porque aí um não se torna muleta do outro. Exato. Um anda junto com o outro e não apoiado no outro. Quando eu penso assim no meu relacionamento, eu lembro de algumas fases muito específicas, que normalmente foram as fases onde a gente mudou de cidade. A gente era. Teve a fase do somos namorados. Teve a fase da agora somos noivos e vamos nos preparar para casar. Agora a gente vai ser adulto, porque é uma mudança. Teve a fase do e agora casamos, agora vamos começar uma vida. O relacionamento muda quando, como dizem, quando junta as escovas de dente. É outro tipo de relacionamento. Não importa quantos anos vocês namoraram antes. Quando vai morar junto, inclusive tem muito casal que se separa justamente quando vai morar junto, porque não praticaram isso seja da conversa, ou de se atentar a se mostrar um para o outro, mostrar a sua sombra, para que e aí quando junta as escovas de dente, quando vai morar junto, aí é que se descobre tudo de uma vez, vem tudo de uma vez, toma aqui, toda a minha sombra é mostrada toda de uma vez, e às vezes o casal que aí aquela base que foi construída numa ilusão, não tem uma base sólida quando junta a escova de dente não se sustenta. Porque não foi, em vez de conhecer as sombras em doses homeopáticas, vem tudo de uma vez a partir do convívio diário. Então, Eu lembrei de uma parte do meu relacionamento, quando a gente namorava, que eu namorei, na verdade, por pouco tempo e logo fiquei noiva. Eu era muito bagunceira, mas muito bagunceira, desorganizada e logo, assim, era nítido, né? Roupa pelo chão, aquela coisa muito do adolescente, porém eu já era adulta, né? E aí, quando a gente falava de casar, ele falava assim: eu não vou aguentar essa bagunça, porque é super organizado. Só que o engraçado, eu nem sei como que isso virou a chavinha na minha cabeça. Quando a gente casou e foi morar junto, eu não suportava ver bagunça. Eu não sei explicar, mas assim, não foi nem nada que ele ficou pegando no pé, não. Automaticamente eu virei a louca pela organização. E mudou assim muito mudou rápido. alguma coisa. E eu não esperava essa mudança. Eu falei, gente, eu vou ser desorganizada a vida inteira, porque eu sou assim. Mas não, tive pavor da bagunça. E aí hoje, quem é o bagunceiro é ele. Porque as pessoas vão se transformando. Eu tenho uma Nossa, prima, ela namorou durante 5 anos, entre namoro e noivado. Ela ficou casada há menos de 6 meses.
Caramba. Porque quando foram morar juntos, vieram os conflitos. Ele, extremamente organizado, ela muito bagunceira, ela acordava de manhã, saía para trabalhar e não arrumava a cama. Ele achava um absurdo porque ela não arrumava a cama, mas também achava que era ela quem tinha que arrumar a cama. Olha aí, porque aí também ele era machista. Então, gente, em 5 anos, será que ele não sabia que ela era bagunceira e ela não sabia que ele era machista? Até que ponto os Sim. dois... Eu era criança, tá? Porque ela é bem mais velha. Então, mas hoje eu olho, olhando para essa história, e fico pensando até que ponto os dois não estavam ali na ilusão, escondendo as suas sombras. E é exatamente sobre isso que ela fala a maior parte do tempo. Não é sobre a vida, morte e vida, e sobre mostre as suas sombras. E veja as sombras dele também, porque quando você casa, você não casa só com a parte boa. Porque ninguém tem só a parte boa, né? Nós somos Não. duais, temos luz e temos sombra. Não dá para a gente olhar só para a parte boa. É... Sim. Carol, Oi. uma das coisas que eu sempre falo com as mocinhas que estão namorando é: seja você sempre, assim. Não finge uma coisa para depois, quando tiver tudo bem, você se tornar real, não, porque o namoro é exatamente para que a gente possa se conhecer, mostrar quem a gente é. E se tiver compatibilidade, você vai continuar. Mas as pessoas já começam relacionamentos cheios de máscaras, né? Esse é o problema. Exato. Por quê? Porque acredita que Os precisa ser outra relacionamentos hoje em coisa dia para são cada conquistar, vez mais muitas máscaras. para ser É a amado, dificuldade precisa da ser outra gente se coisa. aceitar. É, exatamente isso. Nossa, mas aí depois fica tão difícil. É por isso que os relacionamentos lá na frente dá tão ruim, né? É por isso que é difícil sustentar, porque você não sustenta essa máscara. Você não sustenta um personagem. O Big Brother tá aí para mostrar isso. Todo mundo que entrou fazendo personagem não aguenta ficar 3 meses. E é por isso também que às vezes no namoro tá bom, porque tá lá, não consegue sustentar no namoro, porque não se vê todos os dias e nem o dia inteiro. Quando vai morar junto, não tem jeito. Aí não tem como esconder. Aí ela segue aqui falando, né, sobre o pescador, que ele na história demora para perceber a natureza daquilo que ele fisgou. É difícil perceber o que se está fazendo quando se está pescando no inconsciente. E aí ela vem fazendo essa analogia que eu até já falei, mas não custa repetir, né? Que ele pega, tendo a sorte, quando ele olha, aí ele vê o que foi realmente que ele pescou, ele quer jogar fora. E aí, o que que eu fiquei pensando também, que eu fiz essa anotação aqui, né? Que é quando a pessoa ou não sabe lidar, ou não quer lidar, que é justamente quando encontra a sombra do outro, né? Até numa atitude até de egocêntrica, porque não se dá conta de que pô, ele ou ela tem um defeito, mas eu também tenho. Então não se dá conta disso, né? Um momento egóico ali, fala, ah, não, ó. Aí começa a botar um monte de defeito na pessoa e desiste do relacionamento. Não dá nem chance para aquele relacionamento acontecer. Tem uma série antiga, mas aqui, tirando a Bia, que é mais novinha, acho que vocês devem conhecer, que se chama Seinfeld. Não sei se vocês não conhecem. Essa série é ali da mesma época de Friends. Na época eu assistia Friends e Seinfeld. Seinfeld contava a história, também era em Nova York. O Seinfeld era o personagem principal, e aí tinha o vizinho, o melhor amigo e a ex-namorada. Era um grupinho de quatro, todos solteiros, e ali e mostrava ali a dinâmica do dia a dia deles. É uma série muito boa. O dia a dia deles lá e a forma como eles lidavam nos relacionamentos, né? As dinâmicas de relacionamentos. O Seinfeld era um cara. Lê, é legal você de repente assistir a série e analisar o Seinfeld e pegar como estudo de caso e conteúdo. O Seinfeld era um solteirão convicto. Aí ele arrumava as mulheres, praticamente cada episódio ele estava com uma namorada diferente, às vezes passava alguns episódios com uma namorada, e era sempre assim. Tudo estava muito perfeito, tudo estava muito bom. Do nada ele começava a botar defeito naquela mulher. Teve uma que a mulher era linda, bonita, inteligente, não tinha defeito. Aí ele começava assim, as conversas com um amigo, ele falou: não é possível, ela tem uma coisa errada, não é possível. Ela é bonita, ela é inteligente, ela é isso, ela é aquilo, ela é perfeita. Não pode ter algum defeito, tem alguma coisa que eu não estou vendo.
E aí, se não me engano, ele termina com ela porque ele não descobre qual é o defeito dela, porque ela era boa demais. Teve uma que também era maravilhosa, perfeita. Aí ele um dia foi jantar com ela e olhou, percebeu que a mão dela era um pouquinho grande. Ele, não, ela tem a mão grande. Sabe, aí a pessoa começa a botar milhões de defeitos, coisas que são pequenas, mas ela age como se aquilo fosse algo gigante. Essa pessoa está com medo de se relacionar. Ela pescou o peixão com a expectativa de que aquilo fosse perfeito. Quando descobriu que aquilo não era exatamente um peixe, volta para o mar, não quero mais você, né? O que que o pescador da história faz? Ele vai lá montar aquele esqueleto, ele olha uma segunda vez e fala, isso é humano, vai lá montar, até que ele vai perdendo medo. E aí ele chega na parte, já adiantando aqui, que eu já porque eu não estou seguindo, mas eu já falei que ela vem falando sobre a perseguição, a tentativa de ocultar, que é o devolver ele para o mar, desembaraçar o esqueleto, que é quando ele monta. E o sono, então, aí ele chega e ele adormece. O que que é o adormecimento, né? É quando ele baixa as resistências dele. Ele já não está mais com medo. Como você está com medo, você não dorme do lado do perigo, concorda? O simples fato dele ir dormir é porque ele já não tem mais medo daquela criatura. Ele já se acalmou, ele já acalmou o coração dele, ele já não está nesse estágio do relacionamento, o amante volta ao estado de inocência, nesse estado no qual ainda se amedronta com os elementos emocionais, do qual está cheio de desejos, esperanças e sonhos. A inocência é diferente de ingenuidade. No interior existe o antigo ditado: a ignorância não é não saber nada e ser traído pelo bem. Não, a ignorância é não saber de nada e ser atraído pelo bem. A inocência é saber tudo e ainda assim ser atraído pelo bem. Então ela traz esse ditado que é essa diferença. E aí, se você for parar para pensar, é, nos trabalhos, a Bia, acho que ainda não sei se ela já fez alguma vivência assim de trabalho de meditação, de meditação guiada. Muitas vezes, e até no curso de constelação na Caixa, tem uma colega que sempre fala: a professora faz a meditação, a gente vai lá, aí quando volta, cada uma vai trazendo a sua percepção, e ela sempre volta frustradíssima, porque ela fala assim: eu dormi, eu perdi tudo. Lá no nível um tinha a colega a Denise, também a Denise sempre dormia e muitas vezes dormia e ela falava depois como fosse, mas como é que pode? Eu dormia, aí ela assistia a gravação, fazia meditação, dormia de novo, dormia entre aspas, né? Por quê? Porque o que é o adormecer? É quando você tem que se desligar, porque é assim que você baixa as barreiras. Por que a pessoa dorme numa meditação guiada? Porque ela está resistindo, a mente está resistindo àquilo que está acontecendo, e aí você precisa, sua mente precisa te apagar, te tirar do ar, para que aquele trabalho aconteça. Então, quando tem uma meditação guiada e que eu participo e que eu durmo, eu nem questiono e nem fico frustrada, porque eu penso assim, se eu tivesse ligada, mais consciente, eu não ia aproveitar tanto, sinal de que eu estava precisando apagar. E aí, quando você leva isso também para os contos de fadas, na Bela Adormecida, quando ela cai em sono profundo, é porque ela não está na simbologia lá, quando a gente trabalha esse conto, o adormecimento da Bela Adormecida eu não estou pronta para lidar com essa realidade agora, então eu vou dormir porque conscientemente eu não consigo lidar com isso. Então eu vou dormir porque só assim eu baixo as minhas barreiras e vou resolver minhas questões internas. E quando ela acorda mais madura. A Branca de Neve é a mesma coisa, tem a simbologia do adormecer, porque ela também não está sabendo lidar com aquela maldade lá da bruxa, ela não está sabendo lidar com aquela situação, então ela adormece. E ela vai acordar um tempo depois já transformada, madura, porque enquanto ela estava adormecendo, a mente dela estava fazendo as conexões necessárias ali para que ela lidasse com aquela situação. Então, o adormecimento, ele normalmente em contos a gente tem esse olhar tá baixando as barreiras, tá aprendendo a lidar com aquele novo, com aquela nova situação. E a gente também faz isso no dia a dia, quantas vezes
Eu já ouvi relatos, já aconteceu comigo também. Você tá com alguma coisa na cabeça que você não tem muito a solução daquilo, aí você vai dormir e às vezes vem em sonho, vem uma resposta. Ou quando você acorda de manhã, você tem um insight, né? Porque quando você adormece, você baixa as barreiras psíquicas, né? E as coisas acontecem, se organizam na sua mente de uma forma muito melhor. Então, esse adormecimento dele é exatamente esse momento onde ele baixa as barreiras dele. É, Ela fala, às vezes, à medida que o homem vai ficando mais livre, mais próximo da mulher esqueleto, sua parceira passa a ter mais medo e tem que se esforçar por si mesma no que diz respeito a decifrar e observar o sono que devolve a inocência e a aprender a confiar na natureza da vida, morte e vida. É porque aqui, se não me engano, é a parte quando ela começa a falar sobre quando tem um relacionamento, e aí ela traz o relacionamento do homem e da mulher, e normalmente os homens, eles têm aquela pressão de ser másculo, não pode chorar, homem não chora, homem não mostra fragilidade, macho alfa, tem toda essa coisa do inconsciente coletivo de que o homem precisa ser o fortão, né, em todos os sentidos, principalmente emocional. E aí, quando o homem adormece, ela faz essa analogia, o homem adormece e começa a mostrar minimamente uma fragilidade, às vezes a mulher também não sabe lidar com aquilo. Como assim ele é frágil? Ele tinha que ser um macho alfa. Como assim ele não é tão forte quanto eu imaginava? Dá uma xoxada ali na mulher. É um lado sombra desse homem. E às vezes é uma morte que vai acontecer naquele relacionamento quando ela percebe assim: olha, ele não é não é feito de pedra. E aí a mulher também pode se ajustar ali no relacionamento. Às vezes ela tá falando coisas para ele que ele não tá sabendo lidar. Quando ele mostra vulnerabilidade, ela vai lá e ó, olha, ele é sensível, eu não posso falar isso para ele, né? Tem que lidar com ele de outra forma. É uma das formas de vida, morte e vida dentro do relacionamento, quando você recalcula a rota. Isso também acontece em relacionamento de amizade. Esses dias eu ouvi de uma amiga falando sobre o fato dela, ela sempre é muito enérgica, ela tem uma energia yang muito forte, então ela é muito fala alto, se impõe, não sei o quê. E aí ela fala, aí quando eu tenho essa personalidade mais enérgica e as pessoas acham que eu sou feita de pedra, que eu aguento qualquer coisa. E as pessoas não sabem que às vezes me fazem sofrer, que às vezes me magoam, porque eu tô sempre com aquela máscara de pessoa forte, as pessoas acham que eu aguento tudo. Eu já ouvi isso mais de uma vez da minha mãe. A minha mãe também é essa mulher que tem essa personalidade forte e de vez em quando ela se mostra um pouco frágil em raros momentos, mas tem acontecido mais agora que ela está mais velha. E aí, acho que ela já está cansada da guerreira, né? Cansada de guerrear com o mundo. E aí, ela, quando começa a mostrar vulnerabilidade, ela fala: eu não sou tão forte quanto vocês acham que eu sou. E isso pode acontecer dentro do relacionamento amoroso também. De uma pessoa, de um dos lados da relação achar que pode bater, falar e acontecer, e porque o outro aguenta, porque o outro não liga, porque o outro não tem sentimento, né? E aí, quando mostra a fragilidade, a pessoa, ué, mas é frágil, não percebi que essa pessoa era frágil. Então, pode acontecer. Pode ocorrer que uma pessoa tenha medo de adormecer, e ela bota entre aspas, na presença do outro. Medo de voltar a uma inocência psíquica ou de que o outro tire alguma vantagem dela. É quando a pessoa está armada dentro do relacionamento. Sabe quando ela não confia no outro? Então, eu não posso demonstrar fraqueza, porque senão ele vai me largar. Não posso demonstrar fraqueza, senão ela vai pisar em mim. Se eu mostrar que eu gosto muito dela, mostrar que eu amo essa pessoa, ela vai se achar e vai achar que ela está em posição de vantagem em relação a mim. Isso também eu já vi acontecer entre casais onde uma pessoa não queria, tinha dificuldade de dizer para outra que amava. Porque dizer que ama para algumas pessoas, quando diz assim, eu te amo, é como se tivesse
é se colocando totalmente vulnerável diante da outra pessoa e a outra pessoa pode fazer, pode tirar alguma vantagem dela. Olha que loucura. Então, o adormecer vem nesse sentido de baixar as barreiras, pode ser interpretado dessa forma. Aí ela vem falando da questão da lágrima, né? Que a mulher, enquanto ele dorme, uma lágrima se solta do canto do seu olho, e quando ela percebe, ela sente uma sede imensa e se arrasta para beber do seu olho. Aí ela fala, nos perguntamos com que ele estava sonhando para produzir uma lágrima. É, acho engraçado pensar nisso, o que será que ele estava sonhando? Aí ela fala: as lágrimas detêm poder criativo. Nas mitologias, o surgimento de lágrimas provoca uma criação imensa e uma união sincera. No folclore das ervas, as lágrimas são usadas como aglutinante para prender elementos, unir ideias e reunir almas. No conto de fadas, quando lágrimas brotam, espantam ladrões e provocam inundações de rios. Eu nunca vi nenhum conto de fada que isso acontecesse, mas que eu me lembre em conto de fadas, a lágrima cura, né? Sabe quando a pessoa tá lá quase morrendo, aí a personagem vai lá, chora e cai uma lágrima e a pessoa revive. O poder de renascimento que a lágrima pode causar, né? Quando eu penso em histórias, em contos de fadas e penso em lágrima, me vem essa cena, da pessoa quase morrendo e vem a outra, chora, doa a lágrima para outra e essa lágrima faz a outra pessoa renascer. É essa a sensação. Aí ela vem falando, a lágrima de quem sonha surge quando aquele que virá a ser um amante se permite sentir seus próprios ferimentos e curá-los. Quando ele se permite ver a autodestruição provocada pela perda da sua fé na bondade do self. Quando ele se sente isolado do ciclo protetor e revitalizante da natureza da vida, morte e vida. É então que ele chora por sentir sua solidão, uma imensa saudade daquele local psíquico, daquele saber primitivo. E aí ela também fala até um pouquinho acima, ó, sem aquela lágrima, ela continuaria sendo só ossos. Sem aquela lágrima, ele nunca despertaria para o amor. Então, mais uma vez, para mim, a lágrima aqui, é, numa licença, a doutora Clarissa, para mim, a lágrima aqui tem exatamente esse poder igual como eu falei do conto de fadas, quando a pessoa chora e a outra pessoa revive. Aí ela fala, o homem se cura, é assim que o homem se cura e aumenta a sua capacidade de compreensão. Ele assume a função de criar seu próprio remédio. Ele assume a tarefa de alimentar o outro instinto. Com suas lágrimas, ele começa a criar. Amar o outro não basta. Não basta não ser um estorvo na vida do outro. Não basta dar apoio, estar disponível como necessário e tudo mais. O objetivo é estar familiarizado com os métodos da vida e da morte, da nossa própria vida e numa visão panorâmica. É o único meio de se chegar a ser esse homem. Familiarizado consiste em aprender a lição dos ossos da mulher esqueleto. Então, basicamente é isso. É sobre saber conhecer as sombras do outro, as suas próprias sombras, né? E eu já ouvi muito uma frase assim, não é sobre amar o outro, é sobre achar, achar que quem você ama é perfeito. É sobre amar a pessoa apesar dos seus defeitos, sabe? Eu acho que é um pouco disso que resume isso que ela está falando aqui. E aí ela já vai falando sobre as fases posteriores do amor, né? Então, ela renasceu lá com a lágrima, ela vem. O coração como tambor e o canto para criar a vida. Disse que o couro, a estrutura de um tambor, determina quem e o que será conjurado a viver. Acredita-se que alguns tambores são do tipo viajante, pois transportam quem toca e quem ouve para lugares diversos e variados. Outros tipos de tambores são poderosos sob outros aspectos.
Tambores feitos de ossos humanos invocam os mortos. Tambores feitos de couro de certos animais são bons para conclamar espíritos de animais. Assim, eu não sou conhecedora, eu sou especialista, mas eu sei que os tambores em determinadas culturas, ao longo da história, em vários lugares do país, tambores têm uma simbologia muito especial. Para algumas culturas, o tambor ele tem sim essa questão religiosa. Eu não sei se é no candomblé ou se é na Umbanda se usa muito o tambor. Entre alguns tipos de povos indígenas, de povos que chamam, né, povos originários, não só indígenas, tem essa cultura do tambor, da frequência do tambor, da batida do tambor, tem toda uma simbologia aí energética e espiritual do tambor. O tambor aqui ele não é citado no conto, com certeza ele não é citado de forma aleatória, ele tem toda essa conotação aí energética e espiritual. É que eu não sou especialista no assunto, o máximo que eu consigo trazer aqui é isso, aqui existe um olhar para os tambores que tem todo esse outro aspecto aí simbólico, né? Aí ela fala sobre a questão do coração, que ela pega o coração dele, mas que, ao mesmo tempo, de certa forma, ele, quando adormece, ele está permitindo ali, né? Dar o coração para uma nova criação, para uma nova vida, para as forças da vida, morte e vida, é uma descida ao reino dos sentimentos. Pode ser difícil para nós, especialmente se tivermos sido feridos por uma decepção ou pela mágoa. No entanto, ele existe para ser tocado, para dar vida plena à mulher esqueleto, para nos aproximar daquela que sempre esteve por perto. Também é muito simbólico quando as pessoas falam, né? Ah, eu dei meu coração para o fulano, eu dei meu coração para fulana e a fulana partiu meu coração. Então, existe isso quando você se entrega ao amor, o que que você faz? Você dá o seu coração. E as pessoas que estão fechadas, doídas, feridas para um relacionamento, elas não querem dar o seu coração. E nunca vai ter não tem como você ter um relacionamento feliz, saudável, né, com amor de verdade, se um não der o coração para o outro, né? Precisa dividir esse coração, que é isso que eles fazem, eles passam a dividir esse coração. Quando o homem entrega seu coração por inteiro, ele se torna uma força espantosa, ele se torna uma inspiração. Papel que no passado era reservado apenas às mulheres. Quando a mulher esqueleto dorme com ele, ele se torna fértil. Ele é investido com poderes femininos no meio masculino, porque também isso é outra questão. Nos contos de fadas em geral, quando tem o casamento lá no final, que o príncipe casa com a princesa, o príncipe ele não significa, o simbolismo do príncipe ele não é um homem, ele é a energia masculina. Então, esse casamento no final da princesa com o príncipe nos contos, na verdade, é a união do feminino com o masculino. E aqui eu vejo essa mesma simbologia, quando ele está lá deitado, ela pega o coração, ela, né, toma a lágrima, pega o coração, preenche o corpo de carne e vai deitar ao lado dele. E aí devolve o coração para ele, né? Eles ali tá tendo o quê? É a união das duas energias, do feminino e do masculino. Eu vejo eu tenho essa visão. É, Em quase todas as culturas, no momento da criação, os deuses dão canções ao seu povo, dizendo-lhes que seu uso irá chamar os deuses de volta a qualquer instante, que a canção irá lhes trazer o que precisarem transformar ou eliminar o que não quiserem mais. Nesse sentido, a doação da música é um ato compassivo que permite aos humanos convocar deuses e grandes forças até os círculos humanos. Que as músicas têm poder, eu sei, né? E de vez em quando eu falo sobre isso. Toda música ela tem uma frequência energética. Aqui está falando provavelmente da parte onde ela vai cantando e ela vai revivendo, né? Vai ganhando força. Mas as músicas elas têm sim um papel, uma influência forte. Inclusive, antes de entrar aqui, eu tive uma prova disso. Hoje eu recebi um Rios falando sobre a música, a frequência da música As Quatro Estações de Vivaldi e que a neurociência andou estudando as frequências, né, os impactos dessa música no cérebro.
e o quanto essa música ela faz com que o cérebro tenha uma capacidade melhor de absorver conhecimento, de estudar e tal. E de um modo geral, essas músicas elas têm uma frequência elevada, né? Quando você bota uma música dessa para tocar, você melhora a energia do ambiente. O contrário também acontece. Vai botar uma sofrência para tocar. Por isso que eu digo para as mulheres que eu tenho, eu falo assim, não vai me ouvir frequência, é sofrência, porque você vai baixar a sua frequência. Até rimou. Aí eu entrei aqui e minha filha estava lá estudando com meu marido. Eles estavam lá se estranhando. Eu fui, botei a música para tocar. Em poucos minutos, o clima entre eles mudou. Eu fiquei impressionada. Eu falei, nossa, é quase que instantâneo como melhora. Então, aqui está falando da música que ela toca lá no tambor, né? Mas a música, ela realmente ela tem esse poder. Aí, aí ela vem já para a parte falando mais da mulher esqueleto, né? Sobre as transformações que ela vai tendo no início da história. No início ela foi rejeitada, né, pelo pai, vive no exílio, lá no mar, passa anos lá como esqueleto. Por acaso ela é fisgada por alguém, esse alguém tem medo dela, até que ela começa a voltar à vida. Ela come, ela bebe, né, que é a lágrima. Aí até que ela se transforma com o coração desse homem, e no final, essa é uma história que no final eles vivem felizes, meio que felizes para sempre, né? E aí, para finalizar, ela vem falando, ela termina assim: é assim que o relacionamento amoroso deveria funcionar, com cada parceiro transformando o outro. A força e o poder de cada um são desembaraçados, compartilhados. Ele lhe dá o seu tambor do coração. Ela lhe transmite o conhecimento dos ritmos e emoções mais complicados que se possa imaginar. Quem sabe o que os dois irão caçar juntos? Só sabemos que eles se nutrirão até o final dos seus dias. Então, dá essa ideia no final mesmo de que viveram felizes, com prosperidade, né? Quando falo no final do conto que, inclusive, eles só se tornaram prósperos, nunca faltou nada para eles, porque ela fez amigos no mar. E aí, de novo, olha o relacionamento. Ela fez amigos no mar, e esses amigos sempre nutriram eles, e no final vem trazendo essa mensagem. Eu vou parar agora a gravação para quem está vendo a gravação e a gente vai conversar um pouquinho aqui, quem está ao vivo comigo.